16, 18 anos, que até hoje assistem o aprendiz nos streamings, né, e nos canais como o YouTube, gostam da mesma forma e são fãs da mesma maneira. É impressionante como o aprendiz, como formato, atemporal. Ele é pop, ele continua... É igual água. É igual água. Ele continua pop. Ontem eu estive em Ribeirão Preto, à noite, meia dúzia de pessoas vieram falar comigo e perguntar, e todos têm muita curiosidade sobre os bastidores do aprendiz, né? Então, aproveitando que o Walter deu essa deixa, essa é a intenção da nossa live. Matar saudades, né? Falar um pouquinho dos bastidores. Eu vou cutucar vocês dois aqui um pouco mais que eu devia, mas para ver se a gente extrai aqui mais informação, mas justamente poder dividir com vocês um pouquinho do que foi para a gente viver esse programa e como chama a nossa live Aprender com o Aprendiz. É para isso que estamos aqui. Então, você que está nos assistindo e também é amigo e conhece um monte de outros fãs do formato, compartilha essa live agora com todo mundo que você conhece para poder junto, né, dividir todo esse conhecimento. E também deixe nos comentários a sua opinião. Depois eu prometo que eu vou lá. E fique até o final que tem surpresa. Fica até o final, por favor, que você vai ficar muito feliz com o que vem pela frente. Roberto, se você faz um wrap-up, assim, faz uma união de todas as 9 temporadas que você trabalhou, existe alguma característica fundamental que você tenha encontrado em todos os 9 vencedores? Olha, eu acho assim, para você ganhar um aprendiz e para você vencer na vida, são coisas muito semelhantes, né? Eu sempre falo, bato nessa tecla, eu falo muito isso em palestras, que o Walter também já demais, né? Porque não conheço outra pessoa que tenha espalhado experiência, né, e visão, como o Walter faz com extrema competência. É a história de você ter um repertório, né, de habilidades. Não adianta, se você for... Eu não estou dizendo que o especialista em alguma coisa não tem chance, não é isso, mas no mundo de hoje, principalmente, né, assim, com todos os desafios que o mundo nos traz, você ter um repertório de habilidades é importante. Quando você tem um alinhamento entre as habilidades da vida mais importantes, com as informações e habilidades que você ganhou ao longo da vida, seja na tua formação acadêmica, mas também na sua experiência do dia a dia, você cria um repertório dentro de você que te prepara a lidar com esses desafios. E no programa era isso, só que num espaço mais curto de tempo, numa pressão danada, maior do que até no dia a dia, né? Eu era aquele chefe implacável que, se eu fosse assim na minha empresa, seria quebrado. Era muito bravo. Tinha que ser muito bravo? Não, mas no programa. Que não aceitava nenhum tipo de erro, perfeccionista, exigente, né? Então, os vencedores do aprendiz fizeram essa conexão com o repertório de habilidade deles na vida e nos negócios para poder trazer essa capacidade de vencer o programa contra outros que eram super competentes, né? E a gente menos, né, competente, é normal, como no mundo todo, né? Tem mais habilidade, menos habilidade. Às vezes o cara pode ser até mais inteligente que o outro, mas não tem a mesma... jogo de cintura. Sei lá, jogo de cintura, não tem a mesma condição de lidar com o desafio, com a pressão, às vezes até psicologicamente falando, né? Na sua estrutura mental. Então tem uma série de coisas. Então, a importância de você ter repertório na vida. Eu sempre falo, eu posso sentar na frente, graças a tudo que eu fui curioso na minha vida e tudo que eu quis aprender, posso sentar na frente de um presidente da República ou qualquer empresário, ou um estagiário e ter condição de falar com ele de uma forma convincente, ou de uma forma que, assim, eu fico seguro. E essas pessoas que trabalharam no Aprendiz, que participaram do Aprendiz, ganharam o programa. Você é um exemplo disso, por ter um repertório interessante que permitia que reagissem de forma correta no momento certo. Inclusive a habilidade de poder se defender de uma sala de reunião. Para convencer nós três não era fácil, né? No teu caso, quando você depois virou conselheiro do programa, de que essa pessoa realmente tinha que seguir o programa. Então, resumindo, eu acho que esse somatório de habilidades que a pessoa desenvolve na vida, essa experiência, ajuda muito num programa como Aprendiz, mas principalmente nos desafios diários que a vida nos traz. Eu acho que repertório, que o Roberto coloca como uma das características fundamentais para quem foi vitorioso no Aprendiz, Roberto, ele é simultaneamente uma mescla entre conhecimento específico e conhecimento geral, né? E você, em vários capítulos, punha à prova o conhecimento geral das pessoas, né? Muita gente acredita, e toda a educação formal nos levou à ideia de que você tem que ser um especialista.
ou alguns outros são generalistas. Na verdade, a soma do conhecimento geral com conhecimento específico gera não o especialista nem o generalista, mas o nexialista. Aquela pessoa que é capaz de gerar nexo entre fatos, às vezes não correlatos, para a solução de um problema. Porque o especialista, para ele, se ele só vê prego, a solução única é o martelo. Por outro lado, um generalista não vai fundo naquilo que especificamente é fundamental para a solução daquele problema. O nexialista é aquele que consegue juntar esses dois tipos de conhecimento e é capaz de sair na frente dos outros com uma solução inesperada. E é isso que nos encantava no aprendiz. Alternativas que os caras conseguem buscar através do seu repertório, da sua criatividade. Eu tenho que aproveitar essa deixa do Walter, já que a gente está aqui recapitulando o programa, e lembrar de um episódio onde o conhecimento, que você disse, a informação, foi fundamental e era um candidato que eu sei que você gostava. Então, vou só recapitular que o momento estava o Roberto, era uma mulher e um homem, e o Roberto deu um papel, não foi? E fez uma pergunta para eles. E você perguntou, qual é a capital com o maior PIB? Não, eu perguntei qual é a capital da América Latina de negócios. Qual é a maior capital de negócios da América Latina? Aquele momento tenso, a gente sabia quem era o favorito do Roberto naquela sala de reunião, porque o Roberto não tinha favorito no programa. Mas naquele momento estava se dando o melhor, eis que aparece a resposta. Santiago do Chile. Fora isso que eu pedi para eles escreverem, que a gente fazia muito isso, para que um não copiasse a resposta do outro. Então, os dois, eu pedi para os dois, era a Marta e o Fábio. Né? Eu falei, escrevam, por favor, qual é a capital de negócio da América Latina. E aí, a maior. A maior capital de negócio. E também escrevam, por favor, por que eu quero trabalhar com o Roberto Justus. Né? Porque eu quero ser sócio. Era um sócio, lembra? Era um sócio. O programa que era uma sociedade. Escrevam por quê. Aí esse rapaz escreveu, eu quero trabalhar com o Roberto Justus com o... Porque foi o começo do fim. O cara quer ser sócio de uma pessoa, se inscreve no programa com 100 e tantos mil pessoas que se inscreveram e não sabe escrever o nome do futuro sócio, que já era um nome conhecido, porque esse programa já era o 5º ano que nós fazíamos, 2008 já, quarto ano. Então assim, aí eu não perdoei mesmo. Aí a capital de negócio é Santiago do Chile na época, só para deixar ele um pouco menos tenso com a nossa crítica. Bem. Não, Chile na época era a capital dos negócios no sentido de atrair muitas empresas pelo fato de ser uma cidade incrível e a facilidade que o governo chileno estava dando para abrir empresas, etc. Entendo um monte de aspectos. Então ele estava pensando nisso, que era uma boa fase. Só que o PIB do Chile inteiro é o PIB do estado de São Paulo, entendeu? Então menor ainda que o estado de São Paulo. E a cidade de São Paulo tinha na época 40, 50, 60 eventos por mês, era uma coisa muito louca, não dá para comparar. De negócio, congressos, seminários, etc. Então, enfim, o dedão foi para a cara dele e ele foi demitido. Mas você sabe que, no fundo, o formato aprendiz, Roberto, o que ele procura é elevar ao máximo o nível de estresse dos participantes. Isso. Porque o que nós estávamos em busca não era apenas de pessoas que sabiam, conheciam, mas também de pessoas que soubessem resistir à pressão. Fazia parte do exercício. O que é a vida de hoje em dia? É isso. É pressão o dia inteiro. Tempo Você acorda e vai dormir resolvendo problema. É isso. É só isso. A vida é resolver problemas e aguentar uma pressão. Se você é fraco, eu não tenho nada contra você ser fraco. Só que saiba, lembra que eu falo? Se você quer nadar com tubarões, seja um deles. Se você for um peixinho, você vai ser devorado. E essa pressão que a gente fazia era justamente para exacerbar bastante essa questão de que eu preciso ter força para vencer todos os atuar sob pressão. Exato. Então, isso é interessante, porque além de informação, a gente está falando de habilidades de vida, né? Certo. E além disso que vocês citaram agora, pensando, né, na minha trajetória no programa, uma das habilidades que para mim foi fundamental e o aprendiz me ensinou foi foco. Por quê? Eu normalmente eu focava em várias coisas, né? Então eu queria ser a melhor aluna da faculdade, ao mesmo tempo eu queria ser efetivada no trabalho, eu era um estagiário que precisava ser promovida, ao mesmo tempo eu queria ser a melhor filha que a minha mãe já teve, ao mesmo tempo eu queria ser a melhor namorada. Era muita coisa ao mesmo tempo. E no mesmo trabalho, eu trabalhava no banco na época, eu tinha vários chefes, eu também precisava ser boa para todos eles. Então, era uma falta de foco exacerbada. Quando eu me vi no programa, é engraçado isso. Então, muita gente fala, muitos candidatos que participaram, né, que o confinamento foi a pior parte para eles, porque ficar ali trancado com todos os participantes. E, pessoal,
Para mim foi a melhor parte, porque o confinamento, Roberto, me obrigou a ter foco. Eu não estava em casa preocupada com a minha mãe, com o namorado, com o chefe que não ligava, eu só me preocupava com você, com a equipe e o que estava acontecendo ali. Então, talvez se não tivesse confinamento, eu não conseguiria ter tido tanto foco. Então, foi um desafio para mim quando eu saí do programa, voltar para todo esse universo que a gente vive e dribla, né? E conseguir ter foco em coisas específicas e vencer. Você concorda, Walter, que foco é uma das habilidades importantes? Eu diria que foco, Vivi, é o início de tudo. Porque se você não tem foco, você não tem atenção. E sem atenção, você não tem nada. E, aliás, muita gente acha que foco é ser monotemático. Não é. Foco é você dirigir 100% da sua atenção para aquele fato ou aquele problema específico naquele momento. Isso serve até para a vida da gente. Quando você estiver com seu filho, seu neto, foco na brincadeira com seu neto. Eu, se hoje pudesse refazer alguma coisa na minha vida, né, eu apenas teria prestado mais atenção, eu teria tido mais foco e muitas vezes, onde eu estava às vezes com meu filho na Catedral de Santa Sofia, na Turquia, e estava no celular falando com outras pessoas, não estava tendo o foco adequado naquele momento tão mágico. Sabe, se isso serve para a vida, imagina para a profissão. Isso é tão importante. E você olha hoje, por exemplo, eu estava até comentando isso outro dia, as pessoas às vezes, o cara está fazendo uma formação acadêmica, está estudando. Só que ele não tem condição financeira de só estudar. É uma pena. Você perguntar para ele, o que eu tenho que fazer? Trabalhar e estudar junto? Não, você devia terminar a sua faculdade depois de trabalhar. Claro que nos últimos períodos você faz os seus estágios, faz parte do currículo acadêmico. E esses caras não podem, porque eles têm que sobreviver. Então o cara faz faculdade de noite e trabalha de dia. Então, ele está cansado no trabalho, está cansado na faculdade. Qual é o foco que ele tem para entender as demandas do trabalho e qual é o foco que ele tem para prestar atenção na aula, que ele está morto à noite. Então, isso é só um exemplo do que a falta de foco. Aí sai da faculdade, depois de 4 anos, não tão bem preparado quanto poderia, porque o currículo está lá, se você que absorve ou não o que estão te ensinando. O bom aluno é aquele que consegue absorver o máximo possível do que está sendo passado a ele. Passar de ano vai. Se você faz faculdade só para passar de ano, nem faça. Vai trabalhar direto e não precisa. Agora, se você faz faculdade para entender o conteúdo e absorver isso o máximo possível, você vai sair melhor preparado. A mesma coisa no trabalho. Você está cansado, você não consegue se dedicar. Se você faz muitas coisas ao mesmo tempo, você vai fazer todas mal feitas. É que nem, a gente brinca muito, é que nem o pato, que nada voa, anda e não faz nada direito. Coitado do pato. Eu adoro. Me dá saudade do Walter no programa. Posso falar? Eu preciso lembrar de uma agora, rapidamente, da vaca que foi pro Brejo. É o melhor momento, conta. Isso aqui era uma prova. Você lembra mais do que eu, né? Era uma prova num supermercado. E os aprendizes tinham que atrair divulgar pessoas. Um iogurte. Atrair pessoas e divulgar um iogurte. Por acaso a gente atendia na Yang, né? E aí, uma equipe resolveu montar um touro mecânico no estacionamento. No estacionamento, não era Não, no subsolo. Era no subsolo. O estacionamento era no subsolo. O estacionamento na frente da loja, ok. Mas tem que descer para o subsolo. E qual era o sentido, o nexo, usando Walter Gon? Primeiro entre vaca, como é que é? Touro mecânico e iogurte. Mas vaca dá leite. Ah, bom, teria que ter uma associação bem. E fora isso, quem ia descer lá pro subsolo para brincar de touro mecânico num processo enquanto compra um iogurte, uma Aí coisa. o Walter me solta a pérola. Tá bom, eu diria que nesta prova, gente, vocês provaram que para vocês a vaca foi realmente pro brejo. Então, assim, essas frases... A gente se divertia muito nessa sala de reunião, né? Muito, né? As pessoas não podiam ver porque, evidentemente, a edição do programa pegava 4 horas e transformava em 20 minutos. Gente, vou confessar aqui um bastidorzinho. Se eu desse risada, que eu dei muita, eu perderia aquela imagem do chefe. Eu não podia. O diretor nem deixava me aproximar dos aprendizes, muito para não ter nenhuma relação de carinho e afeto. Uma intimidade, um carinho. Não, eu não podia ter carinho pelas pessoas. Senão teu viés ia favorecer muito. Exatamente. Você não pode. Essa era a Bíblia do aprendiz, feita nos Estados Unidos, quando criaram esse formato, né? Exato. Mas a gente ria muito. E só 2 minutos eu vou contar uma história. Quando a gente foi fazer o aprendiz ou sócio, a gente estava analisando negócios. E a gente fez um pré-programa que era muito bom, tipo o Ídolos fazia, né? Que o cara vai lá cantar, ver se vai participar do programa. Pré-seleção. A pré-seleção, que era um pré-programa que a gente colocou no ar. Seleção dos candidatos. Seleção dos negócios, né? Isso. E eu, assim, eu tive momentos de
de crise de riso com o Walter Ugumens. Pera, Porque o desprezo do Walter Ugumens. É preciso constar que a gente leu mais de 20 mil planos de negócio. Lembra? Não, mas porque alguns a gente botou de propósito, porque a gente sabia que provavelmente não iam participar, mas eram tão hilários. Vou contar um para vocês, o Caixão Justus. O cara criou o Caixão Justo. O Caixão Justo tinha ventilador, tinha um celular, luzinha. E se você for enterrado vivo, você tem todo esse esquema para poder se comunicar com o celular, se a bateria não acabar. Tinha Para alguém te salvar dentro do caixão. Eu falei, cara, sensacional esse negócio. Aliás, o que vai ter de gente comprando um caixão justo, imaginando que vai ser enterrada viva, porque hoje em dia os médicos não sabem dar, né, um diagnóstico, um atestado de óbito decente. Então, como a maioria das pessoas são enterradas vivas, nós vamos ter muito promissores nesse negócio. Dá para escalar o negócio. Nesse dia eu chorava de rir, porque o cara, coitado, a gente não podia desrespeitar o candidato. Não, claro. Mas a gente, eu ficava assim. Sim, claro, legal. Obrigado, cara. A gente vai analisar teu projeto. Aí teve um outro. Do restaurante. A gente vai lançar um restaurante de comida por quilo. Eu peso o cliente e não o prato. Maravilhoso. Lembra?